Eu vou ao vivo agora trazer a Maria Maciel, que está ao lado da delegada doutora Ana Luísa Nogueira, para falar para a gente sobre essas situações. E o que é mais chocante é que esses casos, para você que é mulher, que é mãe, é muito complicado, muito difícil. Até para a mulher andar na rua hoje está complicado, porque os homens não conseguem compreender que ela é uma mulher que está seguindo o seu destino, mas quer continuar passando a mão, criando problemas. Maria Maciel, que seja feita a punição no maior rigor da lei e a gente poder entender o que é importunação e o que é estupro. É importante que as pessoas entendam, até para que seja, enfim, divulgado, para que as pessoas saibam das suas informações e dos seus direitos. É você, bom dia. Exatamente, Wilson. E olha, muitos homens acabam fazendo isso porque acham que não vai dar em nada, né? Mas importunação sexual também é crime e dá cadeia sim. Eu vou conversar com a delegada Ana Luísa Nogueira, que é aqui da Delegacia da Mulher, para falar um pouquinho então das diferenças entre esses dois crimes, que são crimes contra a dignidade sexual. Boa tarde. Boa tarde. É importante frisar que a importunação sexual é sim um crime, inclusive foi incluído recentemente numa lei de 2018 e que criou, tipificou o artigo 215-A. A questão da distinção para o crime de estupro é porque a importunação sexual é considerada um crime de menor intensidade. É quando o indivíduo anuência sem a concordância da vítima para satisfazer a sua lascívia ou a de terceiro, ele termina praticando um ato libidinoso. Esse crime ele foi incluído recentemente após muita polêmica, após um pleito da população, sobretudo em face de casos que foram noticiados na mídia na época, cometidos em transportes públicos e que um homem ejaculou próximo de uma mulher. Porque antes do advento desta lei, era um crime considerado contravenção penal, era uma contravenção de menor intensidade que não cabia autuação em flagrante, cabia tão somente a lavratura de um termo circunstanciado de ocorrência. Hoje não, hoje é crime, não é mais contravenção e cabe sim cadeia, cabe sim reclusão, a pena pode chegar até 5 anos. Então, no caso que foi noticiado, como tocar nas partes da vítima sem a anuência dela, não precisa nem haver o toque, é um ato libidinoso, como se masturbar na frente da vítima, isso já configura um crime sim e o agressor pode sim ser punido com base nisso. Já é importante, com relação ao crime de estupro, que está no artigo 213 do Código Penal, é um crime mais grave, que exige a questão de um contato físico cometido com violência ou grave ameaça. Também pode ser o estupro de vulnerável, que é cometido contra pessoas com idade inferior a 14 anos ou por algum motivo terminou não podendo expressar ali o seu consentimento. A pena também é maior e a responsabilização penal vai ficar a cargo do Poder Judiciário. Agora, delegada, a gente sabe que esses casos são comuns de acontecer, só que não há tantos registros porque as mulheres, por falta de informação, acreditam realmente que não dá em nada, que não é crime. Mas crimes como esse, que se assemelham a passar a mão, apertar, dar um beijo sem o consentimento da pessoa, tudo isso faz parte da importunação sexual. Exatamente, e é importante citar que já que há alguns registros disso, aqui, inclusive nesse mês de setembro, houve 7 registros de importunação sexual aqui na capital alagoana e é preciso alertar as mulheres que isso sim é crime, que não precisa haver uma conjunção carnal para configurar o crime, tanto de estupro quanto o de importunação sexual. E as mulheres que sejam vítimas desse tipo de crime, que procurem as delegacias. Aqui em Maceió nós temos 2 delegacias de defesa da mulher, uma delas que funciona 24 horas e que faça ocorrência, porque havendo realmente a declaração dela e um suporte probatório, o agressor sim vai ser responsabilizado penalmente, podendo, repetindo, pegar uma pena de reclusão aí de até 5 anos. Agora, a vítima, ela tem que comprovar alguma coisa, tem que ter provas. A gente viu que nessa reportagem tem um vídeo, né, que mostra o momento em que esse homem, então, passa a mão na bunda da mulher. Mas ela precisa de prova, comprovar, ou basta o depoimento dela? Todo o procedimento instaurado para ir para o âmbito do Poder Judiciário precisa de provas de um suporte probatório, mas nesse caso, a palavra da vítima tem valor preponderante. Os tribunais superiores assim entendem. Até porque em crimes como o de importunação sexual, via de regra, não há vestígio, né? Mesmo que ela faça um exame de corpo de delito de conjunção carnal, claro, como não houve a conjunção, não vai deixar vestígio, mas outras provas, como imagens, como foi divulgado, a questão, sobretudo, que acontece também nos transportes coletivos, filmagem de dentro do ônibus, tudo isso é juntado, além das palavras da vítima, para
para robustecer o inquérito e para ensejar aí a responsabilização penal do agressor. E até mesmo testemunhas, né? Quando o fato acontece na rua, alguém viu, presenciou. Exatamente. Pessoas que presenciaram, que tomaram conhecimento, também são ouvidas aqui em sede policial e vão, juntamente com as demais provas, robustecer o inquérito para que esse agressor seja punido, porque realmente são situações graves e que merecem aí uma responsabilização penal célere por parte da polícia e do Poder Judiciário. A gente vê que nesse caso não há uma violação física, mas há uma violação psicológica, um constrangimento para a vítima. Sobretudo no caso de importunação sexual, que não exige o contato físico. Como eu disse, o próprio tipo penal ele coloca que é a prática de qualquer ato libidinoso para satisfazer a sua lascívia, o seu interesse sexual, no caso do agressor. Então não precisa haver o contato, é o fato de se masturbar, como foi colocado, enfim, qualquer ato que termine gerando também um constrangimento, porque isso gera um constrangimento muito grande, um abalo psicológico com relação à vítima que presencia e que está inserida aí nesse abuso sexual, genericamente falando. E no caso desse crime, ele é o mesmo tanto para crianças e adolescentes quanto para adulto? A importunação sexual também pode ter vítima tanto pessoas de menor idade quanto pessoas de maior idade. A questão da distinção que foi colocada aí entre a importunação sexual e o estupro de vulnerável é porque precisa de uma análise subjetiva da autoridade policial para verificar, no caso concreto, qual tipo penal melhor se adequa. Para o estupro é preciso um contato físico e, via de regra, tem que haver a violência ou grave ameaça, salvo se a vítima for de menor idade, que foi o caso noticiado. A gente falou aqui da importância da denúncia. Ela é tão fundamental justamente porque mostra que existe sim essa punição e para que outros homens não voltem, ou esses mesmos voltem a fazer com outras vítimas, né, com outras pessoas. Exatamente. É importante que se tire esse sentimento de impunidade que alguns possam ter, acreditando que é um crime de menor importância e que não vai ser responsabilizado por conta disso. É sim um crime grave, como foi bem colocado por você, termina gerando também um abalo psicológico também à vítima, às vezes um abalo físico, e que precisa realmente haver responsabilização penal. Então a gente termina sempre reiterando, pedindo às pessoas que tenham presenciado ou que foram vítimas desse tipo de crime, que não se intimidem, que procurem a delegacia de polícia, que ela vai ter uma estrutura adequada para identificar o agressor. Muitas das vezes são pessoas que a vítima não conhece, que encontrou na rua, e a polícia tem as condições necessárias para identificar e proceder à responsabilização penal. Ok, muito obrigada então pelos esclarecimentos. Então, orientações importantes e o principal, as mulheres, vítimas, adolescentes têm que registrar o boletim de ocorrência para que essa investigação ela tenha andamento e esses homens possam ser então punidos. Eu volto com você, Wilson. Muito bem, Maria, muito obrigado. Agradeço também a doutora Ana Luísa Nogueira, delegada, que explicou muito bem essa diferenciação e a interpretação também do Poder Judiciário. O que é mais importante é que as pessoas não se calem, façam suas denúncias, façam o boletim de ocorrência, procure uma delegacia da mulher, uma delegacia de uma forma em geral, para que essas pessoas sejam punidas e recebam o castigo que merecem. Obrigado, Maria. Você volta daqui a pouquinho com mais informações. Que coisa, né, gente? Que ponto nós chegamos? Em pleno século XXI, então nós estamos cada vez mais retrocedendo para a época das cavernas, né? Que é isso, gente? Então, hoje você está com necessidade, qualquer outra coisa, tem tanta gente que trabalha com isso, né? Trabalha com sexo, vive disso. Vai lá, liga, vai lá, mas não, aí importuna a moça na rua, se masturba no meio da praça, nas pessoas, toca numa criança de 11 anos. Só que tentar numa criança de 11 anos é uma pessoa que tem que estar fora do convívio da sociedade para ontem. Uma pena.